Já que você falou desse caso, então, Augusto, da censura à Jovem Pan, é justamente disso que a gente vai tratar agora. O Tribunal Superior Eleitoral censurou a Jovem Pan pela entrevista com a senadora Mara Gabrilli, que foi a vice na chapa de Simone Tebet, em que ela associou Lula à morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. A emissora foi afetada em virtude de uma decisão do TSE para remover vídeos que ligam Lula ao caso. A ordem judicial se estende a conteúdos com o mesmo teor publicados por outros perfis no Twitter, no TikTok e no Facebook. O pedido foi feito pela campanha de Lula e atendido pela ministra Maria Cláudia Buchianeri. Ao recordar o assassinato do ex-prefeito, Mara disse que o ex-tesoureiro do PT, Ronan Maria Pinto, extorquia o petista para não entregá-lo como possível mentor do caso Celso Daniel. A parlamentar disse ainda que Lula pagou 12 milhões de reais pelo silêncio de Ronan. As declarações foram dadas durante uma entrevista à afiliada da Jovem Pan em Bauru. Mara Gabrilli também disse que seu pai foi vítima e foi um dos extorquidos pelo PT. Segundo Maria Cláudia, a entrevista trata de um tema que não é novo e, por o TSE considerá-lo desinformativo, além de violador da imagem do petista, a derrubada dos vídeos precisaria ocorrer. A entrevista já foi retirada do ar. Zé. Olha, este é um assunto que não é novidade. A Mara Gabrilli, ela passou por esse episódio, é um trauma na vida dela e qualquer um ficaria mesmo traumatizado diante de uma pressão tão forte na família. Ela viu o pai dela com a arma na cabeça e ela fez esse relato em CPIs, na Câmara dos Deputados, né? E em várias comissões. E ultimamente falou a mesma coisa, repetiu o assunto. Então não é nenhuma novidade e o mérito, né, desta questão aí é o mérito ultrapassado exatamente por isso. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, ele é acusado de ser ditador, de apostar na antidemocracia, mas é o que mais fala em liberdade. Ele reclama o tempo inteiro da TV Globo. O tempo todo o presidente Jair Bolsonaro fala de ataques que vem sofrendo, mas ele não manda fechar a TV Globo como presidente da República. Ele não caça a concessão da TV Globo e muito menos vai à justiça pedindo para fechar ou para censurar jornalistas da Rede Globo. Esta é a realidade. Eu acho a censura um passo importantíssimo para a antidemocracia que muita gente diz. Não é só voto que faz a democracia, é voto também, mas não é só voto. O principal ponto da democracia é o equilíbrio, né? A alternância entre poder, entre mandatários, né? Entre governantes, mas principalmente a possibilidade de falar, a livre expressão e principalmente dos veículos de comunicação. Qualquer um que por qualquer argumento peça o fechamento de um veículo de comunicação ou a censura de um veículo de comunicação está tentando contra a Constituição. É normal, é aceitável que se peça direito de resposta para se explicar. E aqui na Jovem Pan nem precisa ir à justiça pedir direito de resposta. É só falar, olha, eu quero responder aí, beleza, né? É só ter argumentos. Se tem argumentos, tudo bem, né? Esse tipo de pedido é horroroso. E quando é aceito pelo judiciário contra a Constituição, fica muito mais complicado e até perigoso. Então, assim, quanto ao mérito, isso é um assunto ultrapassado, antigo, né, que já foi citado em várias outras instâncias e momentos, quanto ao mérito, e quanto à decisão, eu fico muito preocupado porque a Constituição garante o direito da livre expressão e a pessoa responde. E uma correção, Ronan Maria Pinto é empresário, não tesoureiro do PT, ou ex-tesoureiro do PT. Não merecia. Como é que é, Augusto? Merecia o cargo. Prenderam todos, né? Quer comentar já então, aproveitando em bola, Augusto, o que achou dessa decisão? Posso. É o seguinte, o PT defende o controle social da mídia. Esse é o exemplo. Eles não pedem o direito de resposta porque não sabem como argumentar. Então censura, tira do ar. É como lembrou o Zé, meu compadre, é só telefonar pra gente aí que a gente põe no ar, não precisa pedir direito de resposta não, podem falar à vontade, aqui os microfones estão à disposição de quem sabe debater, agora de quem censura não, quem censura não quer conversar. Então é o seguinte, é assim que funciona o controle social da mídia. É isso o que o PT propõe.
E os jornalistas da imprensa velha fingem que não sabem. Não, o PT é liberdade. O PT, como é que pode tolerar a liberdade de imprensa? Quem admira a Venezuela, que acabou com a imprensa crítica, não existe nenhum órgão de comunicação que critique o governo. Cuba, onde só existe o jornal Grama, que é parece uma lista telefônica, só sai nome de gente da Coreia do Sul que visita Cuba, coisas desse tipo. E a Nicarágua, vocês já sabem como é que funciona. Ali não tem, o sujeito se candidata a presidente contra, né, o ditador Ortega e é preso. É isso aí o que é o PT. Diga, Schelp. Vitor, a senadora Mara Gabrilli que se explique, não é mesmo? Ela fez a acusação, ela que deve apresentar as provas. A imprensa, a Jovem Pan, qualquer outro veículo, tem todo o direito de noticiar as declarações dela. É uma senadora da República, era candidata a vice-presidente, né, dando uma declaração, falando de algo que, segundo ela testemunhou ou sobre o qual ela tem informações. A imprensa tem o dever de divulgar algo assim, né? É o dever e o direito. Então, é óbvio que impedir a divulgação dessas declarações é uma censura, né? Se a senadora mentiu, ou se ela não tem como provar, se ela difamou o ex-presidente Lula, ela que responda judicialmente por essas declarações, ela é responsável por essas declarações. Há muito tempo que ela fala sobre as extorsões que o pai dela recebia em Santo André, né, por parte de integrantes do PT. Daí a dizer que Lula tinha algo a ver com a morte do Celso Daniel, que era amigo dele, que era coordenador de campanha dele, tinha escolhido para ser coordenador da campanha que ocorreria naquele ano, é um grande salto. Então a senadora que precisa provar. E o Lula, ele explicou, quando foi provocado sobre isso no debate, o presidente Jair Bolsonaro tratou desse tema, levantou essa questão, ele explicou, né, em defesa dele, que ele não só era amigo do Celso Daniel, como ele pediu ao Fernando Henrique Cardoso, que na época era presidente, para colocar a Polícia Federal para investigar melhor o caso, né, já que a investigação estava seguindo na linha, estava encontrando evidências, indícios de que havia sido um crime comum, havia sido um sequestro, com o objetivo de, enfim, pedir dinheiro, e que acabou mal, né, acabou com a morte do prefeito, de maneira brutal. E, de fato, nos diários da presidência do Fernando Henrique, que eu consultei depois, confirma-se o que o Lula disse sobre ter procurado o Fernando Henrique, sobre ter conversado, sobre terem feito reuniões e que houve essa pressão para que houvesse uma investigação e para que se aventasse, né, se descobrisse, se levantasse evidências se aquele não teria sido um crime político. Então, enfim, o Lula tem a posição dele, tem a explicação dele. A Mara Gabrilli nunca apresentou provas dessa questão, né, de que houve, de fato, um envolvimento do ex-presidente, mas a imprensa tem o direito e o dever de noticiar essas declarações. Diga, Ana. Vitor, o vídeo em questão eu postei nas minhas redes sociais, está no meu Twitter, está no meu Instagram, que são contas americanas também, protegidas pela primeira emenda da Constituição americana. E no vídeo, o que a senadora fala, ela fala o seguinte, abro aspas, Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem e o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria? O Lula pagou. Pagou os 12 milhões da chantagem, sim, para o Ronan Maria Pinto calar a boca e ficar quieto. Fecho aspas. Essas são as palavras da senadora Mara Gabrilli. O que deixa a gente até um pouco perplexo, para não dizer muito, é como a senadora faz esse tipo de acusação, né? E aí ela que responda de acordo com as leis no Brasil. E agora, recentemente, ela declarou que para o segundo turno ela não vai votar em ninguém pela democracia. E a candidata na chapa dela à presidência da República, a Simone Tebet, vai apoiar o ex-presidiário
Luiz Inácio Lula da Silva, que, segundo a sua vice, estava envolvido no assassinato do Celso Daniel, que depois ela conta, inclusive, que já viu, que sabia que havia chantagens e torturas, que o pai também já colocaram a arma na cabeça do pai. Então, a nossa política ela é realmente bizarra, porque a senadora faz uma acusação grave como essa, aquela parceira de chapa presidencial simplesmente vai apoiar aquele que a sua parceira de chapa acusou de um crime bárbaro. Estão querendo censurar opiniões, sim, nós vamos falar mais sobre isso. E só lembrando também, Vitor, que em 2004, quando o ex-presidiário ainda era presidente, ele tentou censurar exatamente um jornalista do New York Times, o Larry Hotter. Ele que escreveu um artigo sobre as preferências etílicas, digamos assim, do ex-presidente, então presidente em 2004, ele foi ameaçado de ser expulso do Brasil. Depois o Planalto voltou atrás, não faça isso, presidente, que vai ficar muito ruim, mas ele não gostou da opinião do jornalista americano do New York Times. Então isso que nós estamos vendo nada mais é, Vitor, do que o caminho que o Brasil vai ter caso Luiz Inácio Lula da Silva vença as eleições em 30 de outubro. É esse o caminho que eles querem, que eles pregam, o caminho da mordaça.